Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um conteúdo um pouquinho diferente aqui para o canal, trabalhando nossas áreas de estratégia, marketing e experiência do cliente, mas de uma forma um pouquinho mais técnica do que o de costume, porque tem um tema que está reverberando, né? Principalmente nas redes sociais, enfim, nas rodas de conversa. E que a gente precisa discutir para desmistificar algumas questões, né? Que é a parte de pesquisa de marketing ou pesquisa de mercado, né? Então, com essas eleições, a gente sabe que, né, o que a gente viu de especialista de pesquisa por aí, né, não estava escrito na história. Mas não vem ao caso a questão de partido político, não vem ao caso preferência ou qualquer coisa do tipo. E muito menos esse vídeo é para discutir sobre os institutos de pesquisa que realizaram as pesquisas e que o burburinho é o resultado diferente, tanto do resultado, né, ali do primeiro turno das eleições, quanto da divergência dos resultados de pesquisas conforme institutos de pesquisa diferente, tá? Então, o objetivo desse vídeo realmente é desmistificar um pouquinho o porquê que isso aconteceu, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Juliana, eu sou professora, consultora empresarial, doutora em administração e CEO da RepTrack, que é uma plataforma de gestão de estratégias para a experiência do cliente. Até se você estiver interessado, entra ali no reptrack.com.br e conhece um pouquinho mais sobre esse trabalho, tá? E já aproveita para deixar o seu like e se inscrever nesse canal, que aqui a gente conversa sobre diversos assuntos de uma forma muitas vezes mais rápida. Talvez esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? E eu não vou fazer edição nenhuma nesse conteúdo, a não ser que aconteça alguma, meu Deus do céu, tá? Até para sair mais rápido ali esse material para vocês. Então, se inscreve no canal para você receber, né, todas as nossas novidades, outros conteúdos aí para você ficar antenado nesse cenário e ter mais embasamento para discutir também. Bom, pesquisa, né? Vamos lá. Primeira questão é o que é uma pesquisa, né, ali de marketing. Uma pesquisa, ela é feita com o intuito da gente conseguir descobrir, né, alguns problemas que estão acontecendo ou que aconteceram em relação a um determinado espaço e em relação a um determinado período de tempo. E essas duas informações são bem importantes para você ter em mente, né, o espaço e o tempo, porque uma pesquisa em locais diferentes, né, eu estar coletando os dados, analisando uma situação em um local, logicamente, se eu analisar em outro local, o que eu vou estar vendo que vai estar acontecendo pode ser muito diferente. Por quê? Porque são realidades diferentes. E além de ser realidades diferentes, a gente tem ali pessoas vivenciando aquilo, né? Ou seja, nossas fontes de informação também são diferentes. Então aí mudou já duas questões, né? Pessoas e o próprio contexto. A questão do tempo realizado também influencia muito, né? Ali o que a gente vai estar observando em termos de problema. Por exemplo, se a gente pegar a notícia lá do avião, né, que deu todo aquele problema lá no aeroporto de São Paulo, né? Que atrasou diversos voos. Se eu perguntar, enfim, em relação à experiência de viagem antes daquele acontecimento, logicamente vai ser diferente da mesma pesquisa, do mesmo estudo feito depois, porque teve um fato ali no meio que influenciou ali as pessoas a responderem aquela pesquisa. A gente vê aquele problema de fato de uma maneira diferente, tá? Então, uma pesquisa, ela vai estar considerando estudar um problema, uma realidade, entender uma determinada situação, para a gente ter informações consistentes para tomar uma determinada decisão, tá? Então, pesquisa nada mais é do que isso. A gente coletar dados, coletar informações, para a gente conseguir ver o que está acontecendo naquela circunstância através de dados e tomar decisões a partir disso. Tá? Até uma coisa que a gente tem que diferenciar o que é um dado e o que é uma informação ou um insight, tá? Um dado é um resultado bruto, né? O que é esse resultado bruto? É um número, né? É uma estatística que eu vou estar analisando friamente. Só que além de ser um dado, ser um número, a gente associa muito isso como uma métrica, tá? E o que é uma métrica? Eu vou estar mensurando alguma coisa. Ok? Eu vou estar mensurando alguma coisa friamente.
se eu perguntar para vocês qual que é a porcentagem da população que defende o partido A e a porcentagem da população que defende o partido B, são métricas, né? Eu vou ter ali alguns dados sobre, ok? Informações é quando eu vou estar cruzando esses dados em relação a outras questões que vão me trazer algumas precisões maiores. Por exemplo, qual que é a porcentagem da população que prefere, que defende partido X, mas que está localizado numa determinada região e possui uma determinada renda. Então, eu vou estar fazendo um agrupamento de informações, de dados, desculpa, e que vai me trazer uma informação mais consistente. E a partir dessa informação, ligo o alerta de, ok, né, com isso eu vou tomar uma decisão, com isso eu consigo, né, sentir um pouco mais aquela realidade, ter mais ali objetividade antes de eu formar minha opinião, antes de eu tomar uma decisão de fato, tá? Então, isso que é a diferença entre dado e informação. Tá? E a informação, a gente vai também ter alguns pontos de referência, né? Uma pesquisa, né, que levanta um dado e vai estar cruzando algumas informações, logicamente que pode ter ali diferença de uma outra pesquisa cruzando dados diferentes, porque os resultados, logicamente, não vão ser iguais. Então, vocês viram que a gente tem várias considerações ali em pesquisa, né? Quando a gente quer conhecer um problema, que a gente tem que ficar bem atento, né? O que é dado, o que é informação, a questão do tempo, a questão do espaço onde a gente vai estar coletando essas informações, porque tudo influencia. E para isso a gente tem que entender que para a gente coletar dados, a gente tem que ter uma metodologia precisa. E o que é essa metodologia? A metodologia é o como a gente vai estar coletando esses dados e como que a gente vai estar tratando essas informações, como que a gente vai estar processando isso, tá? Se a gente pegar uma coleta de sangue, por exemplo, né? A gente tem diversos tipos de exame de sangue, né? O sangue ali é a entrada de dado, né? A entrada ali da onde vão surgir os dados que vão gerar as informações ali para o médico tomar a decisão dele em relação à nossa saúde. Se tá boa, se não tá boa, se precisa de algum medicamento, se precisa de mais algum exame complementar, enfim, né? Mas o que acontece ali nesse exame de sangue? A gente tem a entrada, né, ali de dados, que é o sangue. A gente tem a forma de coleta desse sangue, se é um sangue que é coletado em jejum, se é um sangue que não necessariamente precisa ser coletado em jejum, se a gente vai estar trabalhando com esses dados, com esse sangue ali, né, com algumas misturas específicas para biologicamente ser trabalhado o resultado, que logicamente que eu não sou bióloga, logicamente que eu não sou, né, dessa área laboratorial, não vou saber essas questões técnicas, mas cada forma de ser cada tubinho ali tem uma forma diferente ali de estar armazenando esse próprio sangue e depois ele vai ser processado. É uma forma de separar ali o sangue, né, em relação ao exame que vai ser utilizado, e depois a forma em que ele vai estar sendo visto ali pelos pesquisadores que vão estar analisando aquela amostra de sangue também vai ser diferente. Então, o que ele vai estar fazendo para processar ali as nossas moléculas, né, as nossas célulazinhas ali do sangue, vai ser diferente. Então, a gente vai ter ali dados no final que, logicamente, cada um vai trazer uma consistência ali, um conjunto de informações para o médico saber se a gente está ok ou não, ok? A gente, pegando aquele exame friamente, se a gente tem uma base já de conhecimento laboratorial, muitas vezes a gente consegue ler friamente o que está acontecendo, porque tem valores de referência. Olha, isso daqui é o mínimo, isso daqui é o máximo, então o seu valor está bom ou não está bom, né? Então, normalmente uma pessoa leiga vai ficar no máximo nessas questões ali. Um médico, ele já vai pegar esses dados, né, e ele já vai cruzar com outras informações do seu próprio conhecimento, ou até mesmo outros exames que foram feitos, ou mesmo esse próprio exame de sangue, e fazer uma relação. Opa, teu LDL deu assim, teu triglicerídeo deu isso, teu outro valor deu isso, então
ele chega numa conclusão, porque ele tem a expertise para fazer essa leitura. Então você viu que a gente teve a coleta, a gente teve o tratamento dessas informações, a gente teve a leitura dessas informações e a gente teve a interpretação disso. Então, um processo de pesquisa envolve todas essas etapas. Não vou nem falar da questão, né, eleitoral, né, que é a questão que realmente está gerando esse burburinho, mas resta saber que métodos diferentes de coleta de dados, métodos diferentes de tratamento de dados vão gerar resultados diferentes. E uma pesquisa, ela nada mais é do que um retrato daquele momento que está acontecendo aquela situação. Se algum fato aconteceu, né, de uma forma ali diferente, logicamente que vai mudar o resultado daquilo, porque uma pesquisa nada mais é do que uma tendência A, ou tendência vendo questões de uma projeção, né, de uma possibilidade ali futura, mas com uma leitura embasada num passado, tá? E essa leitura com base no passado, também ali a gente tem alguns poréns, tá? Até mesmo quando a gente fala de alguns tipos de pesquisa, não vou levantar aqui ao caso, senão esse vídeo vai ficar muito longo, muito extenso, mas a questão da gente estar fazendo projeções em relação, né, vendo tendências de fato de algo acontecer em cima de dados passados, é algo que, mesmo em pesquisa de marketing, ok, é quase que, não chega a ser uma bola de cristal, tá? Mas não é a realidade absoluta, porque a gente faz uma leitura com base em pesquisa num determinado período de tempo e num determinado espaço. Qualquer coisa que aconteça ali no mínimo, uma mínima mudança desse espaço de tempo, logicamente vai mudar o resultado do que está acontecendo, porque a gente viu o passado, a gente está considerando os dados no presente para tentar analisar um futuro. Então percebam que não é nem só a questão do espaço geográfico, né, de onde foi realizada aquela coleta, mas até mesmo a questão do período do tempo influencia. Então é muita variável ali para a gente estar analisando, para a gente estar identificando essas questões, tá? Então assim, se é estatístico, beleza, coloca lá o né, para comentar sobre. Você trabalha com pesquisa, beleza, você comentar sobre. Você nunca estudou pesquisa, você nunca aplicou uma pesquisa, você não sabe sobre metodologias. O que você está tentando analisar de uma pesquisa eleitoral feita por grandes institutos? Então, cuidado. Até porque a gente tem algumas formas de metodologia que também mudam essa questão do próprio resultado. Se a gente pegar, por exemplo, pesquisas que fazem entrevistas perguntando para as pessoas, e entrevistas que as pessoas mesmo respondem, ou seja, por autopreenchimento, também existem resultados diferentes. Assim como se a gente faz perguntas antes ou perguntas depois, né? A partir de agora eu vou entrar em questões um pouquinho mais técnicas, tá? Então, assim, a gente tem várias formas de estar coletando esses dados, né? O mais ali tradicional que a gente vê hoje em dia, né? Enfim, por causa da internet, são os formulários, né? Esse tipo de pesquisa, tá? É uma pesquisa aplicada muito para fins de análises quantitativas, ou seja, análise de informações em grande quantidade, em grande volume, porque o principal objetivo disso é a gente conseguir fazer ali uma projeção estatística que fale que essa população, ou seja, as pessoas com esse determinado tipo de perfil são ou não são, pensam ou não pensam, mais ou menos naquela proporção. Logicamente que considerando ali uma margem de erro, tá? A gente tem um volume mínimo, né, para a gente considerar realmente que esses dados eles são verídicos, que eles podem realmente representar aquilo que está sendo afirmado e ser generalizado. Se a gente não tiver esse mínimo e se a gente não tiver ali uma metodologia muito rigorosa, a gente não pode afirmar essas informações. Então, cuidado também, tá? Tem muito estudo por aí que fala 50% pensa assim, 30% pensa assado, mas opa, como que foi feita essa pesquisa? Da onde? Tem ali a possibilidade de generalização estatística ou não, tá? Então, a gente tem esse tipo de pesquisa.
A gente tem outro tipo de pesquisa quantitativa também, né, de fazer também essa análise de dados em volume, por exemplo, perguntando para as pessoas na rua. A diferença é que, vamos pensar, você recebendo uma pesquisa através de um formulário, você senta na frente do seu computador, na frente do seu mobile e vai responder. Geralmente você tem um pouquinho mais de tempo, já que você abriu, você clicou aquele link, você tem ali os 2, 3 minutinhos para você perder, entre aspas, porque não se perde tempo em pesquisa, logicamente, né? Você está investindo, né, no conhecimento científico, investindo no conhecimento de alguma empresa, o que é muito bom, mas você tem esse tempo. Então, a forma em que você vai estar respondendo é diferente. Além disso, não tem ninguém te olhando, é você e o instrumento, você não sabe quem está do outro lado. A probabilidade de você falar a verdade, a probabilidade de você se abrir o coração de fato, é muito maior. Agora, se você está sendo perguntado por alguém, por alguém para você responder, pode ser a mesma pesquisa, que inclusive geralmente não é a mesma pesquisa. Por quê? Porque quando você está respondendo com alguém, você não tem tempo, você não quer parar. A pesquisa tem que ser muito rápida. Então, geralmente ali vão ser 2, 3 questões no máximo, tá? Às vezes até, né, em alguns tipos de pesquisa, 2 questões e acabou, porque as pessoas realmente não têm ali tempo. E como você está sendo influenciado pelo ambiente, seja pela tua pressa, seja pelo... O que será que vão pensar de mim? Sabe aquele receio, né? Ou por questões sociais ali da tua volta, o que vai estar acontecendo? A probabilidade de você falar a verdade de fato para aquela pesquisa já fica, de uma certa forma, influenciada. Sim, você não sempre fala a verdade. Se você não fala a verdade nem pro teu companheiro, pra tua companheira, muitas vezes pros teus amigos, né? Até mesmo nas redes sociais, você vai falar a verdade numa pesquisa? Às vezes não acontece. Então, a gente tem que também tomar cuidado com isso. Até uma coisa que eu falo pros alunos, né? É que, por exemplo, se a gente pergunta muitas vezes antes ali, sexo, idade, algumas pesquisas precisam perguntar questão de renda, né? Questões um pouco mais pessoais. No início da pesquisa, a probabilidade, tá, da pessoa se policiar para dar as suas respostas é muito maior, porque inconscientemente ela está, meu Deus, eu posso ser descoberta, eu fui perfilada, eu fui, enfim, então ela vai dar uma modeladinha, ela vai pensar um pouco mais para dar a sua resposta, não necessariamente que ela vai estar mentindo, não necessariamente que ela vai estar encobrindo uma verdade, mas... né? A gente tem essa ressalva que realmente ali ela pensou um pouquinho mais, ela fez um esforço um pouquinho maior para responder. Então, será que é a realidade? Será que em outra circunstância viria aquele tipo de resposta? E é isso que em pesquisa a gente tem que se perguntar, e por isso existe toda uma metodologia muito rigorosa ali para a gente conseguir fazer pesquisas de fato, né? Aí alguns devem estar se perguntando, mas você critica tanto alguns tipos de pesquisa? Sim, e vou continuar criticando, né? Por exemplo, pesquisa de satisfação. Pesquisa de satisfação, NPS, enfim, são boas? Lógico que são. Quando bem aplicadas, tanto em termos de instrumento de coleta, forma de coleta, local de coleta e a forma de análise de dados. O problema é que não tenho estatísticas aqui para falar para vocês, mas pelo que eu vejo, meu Deus, 9 entre 10 ali tem problemas. Essa é a dificuldade, né? Então, são questões ali metodológicas de fato, né, que são ali importantes para que aquele resultado seja estatisticamente válido de fato para uma boa tomada de decisão ou não, né? Então, vai desde a escala, como está sendo perguntado, como que vai estar sendo processado esse dado, essa informação, tudo, né? Então, até eu acho que eu já fiz esse conteúdo, não sei se é conteúdo que eu fiz aqui no canal ou só de aula, né, que eu falo sobre todos os problemas, né, de escala, por exemplo, de NPS, falo todos os problemas de uma pesquisa de satisfação. Até fica a dica, se você não achou aqui no canal, nos outros vídeos, se inscreve, se matricula no curso, vai ter uma próxima turma agora, que vai ser a última turma do ano de estratégia e experiência do cliente na PUC-Rio. A gente obrigatoriamente tem que entrar um pouco nessa parte de metodologia, de coleta de dados, de pesquisa, para, né, analisar
analisar de fato a experiência do cliente, não a satisfação do cliente. Então a gente discute todas essas questões, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Então se você tem interesse em discutir um pouquinho mais sobre isso, não achou outros conteúdos aqui no canal, te convido a ir lá, porque é muito bacana. Tanto, né, o nível das pessoas que participam do curso, quanto também a questão das trocas que a gente faz pelos conteúdos que eu levo, tá? Bom, então eu fico por aqui. Espero ter esclarecido um pouquinho essa questão de pesquisa, né? Que metodologias distintas geram resultados distintos e que nem sempre esses resultados são utilizáveis, porque eles podem ser que não sejam totalmente representativos daquela realidade, devido a N fatores, N problemas ali, tanto na coleta, na metodologia, enfim. Tá bom? Então não esquece de deixar esse like, deixar seu comentário, mandar para aquela pessoa que virou estatística em uma semana, né? Manda ali para ela também e se inscreve no canal para você receber todos os conteúdos, tá? Então abraços e até a próxima!